Ô, Mauro César Pereira, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense novamente pela Copa do Brasil. Sorteio, primeiro jogo em casa, ou seja, é aquele jogo onde o Flamengo tem que fazer o resultado, até porque o retrospecto não é tão positivo. Claro, já conseguiu resultados importantes na Arena da Baixada, mas o retrospecto não é positivo lá. E o Flamengo que vive aí um momento de várias, notícias. Tinha o Claudinho, aí parece que o Zenit agora quer 140 milhões de reais pelo Claudinho, não abre mão desse valor. Agora surgiu o Pedro. Surgiu aí uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita, né, que é esse time que venceu o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, time rico, e mesmo com a proposta, time do Jorge Jesus, inclusive, agora, e mesmo com a proposta salarial 6 vezes maior do que o atual salário que ele ganha no Flamengo, o Pedro negou, Mauro. Ou seja, o Pedro tem um planejamento de carreira, né, porque era uma fortuna oferecida pelo Al Hilal, o Pedro nega e a multa rescisória para tirar o Pedro do Flamengo é de 60 milhões de euros, 314 milhões de reais. O Flamengo, Mauro, como o Flamengo chega para esse jogo, né, vindo de 2 grandes partidas, 2 boas partidas aí, e 2 vitórias contra o Fortaleza e contra o Alcas, e com todas essas informações de bastidores, aí o Marcos Braz já foi explicar a briga com o Gabigol, você até me mandou ontem, antes de você sair, a gente informou aqui, que o Marcos Braz disse, não tem nada a ver com o gramado. Minha discussão com o Gabigol foi por causa do exame antidoping, que ele queria ir embora, e o Tanuri, que é o chefe do departamento médico, pediu pro Gabigol esperar. O Gabigol ficou brabo, e aí deu a discussão. Como que o Flamengo chega para esse jogo contra o Atlético Paranaense, Mauro? E é mais um mata-mata contra o Atlético, né? Primeiro assim, vamos colocar as coisas aqui. Ontem surgiu informação no site GE dessa suposta proposta pelo Pedro. O Flamengo não recebeu nenhuma proposta, 0. Seriam 6 vezes mais de salário para o jogador do Flamengo, mas isso me parece mais uma sondagem que outra coisa. O clube não recebeu proposta nenhuma e a Raíza Simplício, jornalista lá no Rio de Janeiro, põe aqui aspas do Jorge Jesus, que é o novo velho técnico do Al Hilal. Falou o JJ, não tenho nenhum dossiê de nenhum jogador, não falei com mais ninguém, não sei como estão os dossiês dos possíveis jogadores, agora que eu vou me inteirar de tudo. Ele diz que não pediu contratação de ninguém. Então tem um ruído aí. Eu imagino que o clube possa estar interessado, o JJ diz que não pediu contratação. Acho, assim, eu me sinto obrigado a duvidar não de quem deu a informação, mas de quem passou para o repórter a informação. 6 vezes mais. Ele já ganha muito no Flamengo. Eu nunca vi isso. 6 vezes mais, o cara ganha pouco. Aí você paga 6 vezes mais, aí vira muito, né? Dependendo, né, de quanto Vamos supor que ele ganha 1 milhão por mês, vai para 6 milhões. É uma loucura. Que eu não duvido também. Mas é uma loucura, porque em tese você duplicando, triplicando, você já seduz o jogador, né? O cara ganha 1 milhão, eu te pago 3. Pô, peraí. Livre de impostos, dou uma mansão para você morar aqui na Arábia Saudita. Nem pagando 6 milhões. Assim, eu achei assustador. E a informação que eu obtive hoje de manhã do Flamengo foi de que nada chegou para o clube. Ele tem uma multa de 60 milhões de euros. Aí se especula que eles iriam pagar 30 milhões. Vamos ver se vai ter isso mesmo. Se for pagar 30 milhões, tem que vender correndo, lógico. Custou 14. Alguém chegar com 30, você não vai vender? Vai vender. Com 30 você recupera o dinheiro investido e já deu retorno técnico, especialmente na Libertadores do ano passado, e você vai ter que buscar o outro atacante. Isso é do jogo, isso faz parte. O clube que tem mais dinheiro, ele chega e leva o jogador. Até porque se oferecermos 6 vezes mais, eu não sei se o Pedro vai recusar. Aí eu quero ver. Se for para valer... É muito desprendimento. Como diríamos no passado, do papel timbrado, sabe? Aquela proposta, ó, tá aqui, ó, preto no branco, quer assinar bonitão, 6 vezes mais. Não sei se o jogador... E não acho errado aceitar, não, porque aí é uma coisa... Lógico. A questão da Arábia Saudita que a gente pode discutir é uma outra questão. Estou falando da questão só econômica, não da questão política, social, da ditadura, lá, essa coisa toda. É outra história. Então, assim, a questão do Pedro, a gente tem que ter um certo cuidado. O Claudinho, o Flamengo não deve passar de 15 milhões de euros. Chegou com uma proposta inicial de 12, até 15 pagaria. Mais que isso, me parece que não. Tá? É muito difícil. O Claudinho é muito difícil ter La Cruz. Claudinho é difícil, ter La Cruz é dificílimo porque o River não quer vender, já explicamos aqui em outras ocasiões. Não tem interesse em reforçar um rival. E o Zenit também não quer, né? A questão do Zenit só sai se o Claudinho forçar a barra. Você fala, eu quero ir, não quero ficar, que é aquela coisa. O jogador começa a encher o saco e fala, gastamos 15 milhões no cara. Então vende por 15 milhões, tenta fazer algum rolo com o Flamengo, de venda futura se ele for negociado, recupera o dinheiro e segue a vida, né? Até porque o Zenit nada de braçada lá e tem grana para pegar e contratar mais alguém se quiser. Mas só se o jogador convencer os caras. Convencer que eu falo é forçar a barra mesmo. É quando o jogador força a barra. Eu falo em português, claro. O jogador fala que não quer ficar mais no país e tudo, aí começa a infernizar.
Aí, de repente, você consegue convencer os caras a vender. Eu acho muito difícil os dois. E o De La Cruz, talvez, para o ano que vem, seja mais... Talvez não. Se o Flamengo estiver interessado, vai ser muito mais fácil. Porque acabou a temporada, o River vai ser campeão argentino. Mas ele quer a Libertadores. Então ele sabe que não tem sentido perder um jogador importante e reforçar o possível rival. E ele não fica com todo o dinheiro. Essa é a questão. Metade pertence ao Liverpool do Uruguai, uma outra parte me parece que pertence a Paco Casal, que é um empresário, que transita bastante por essa região. Então o River ficaria com um pedaço dessa grana, não vale a pena. E aí o River fez o quê? Eu quero minha parte maior, pediu mais dinheiro do que teria, um percentual maior, e quero à vista, que é muito comum, os times argentinos fazem isso, né? Quero à vista, para forçar uma barra, tipo, eu não vou vender, não vou negociar, esquece. Então esquece os jogadores, acho que não vai rolar. É possível que não chegue mais ninguém. Se bem que já contratou bastante esse ano, né? Contratou Ayrton Lucas. Tem 3 agora, que foram feitos agora. Contratou o Rossi, contratou o Luiz Araújo, contratou o Gerson de volta e agora o Alan. São 5 jogadores. 4 custaram um bom dinheiro. O único que veio livre foi o Rossi. São várias contratações, né? E não vendeu, além do João Gomes, mais ninguém. Né? O Matheus França não teve nenhuma proposta até agora, Vitor Hugo é só especulação. Então eu acho que não tem um elenco bom bastante para disputar as competições. Eu acho que o mais importante do que ficar nesse desespero de trazer um meia é trazer um cara bom. Porque você pode ser para o ano que vem. Para trazer um cara mais ou menos, espera um pouco e tenta o De La Cruz no começo do ano. Agora, repare que todos têm essa faixa, todos são 96, 97, né, 98, aquela faixa assim, né? Estão com 25, 26, 27 anos. São jogadores da idade do Gabigol, mais ou menos. Então isso mostra o processo também de renovação e pegando uma faixa etária de jogadores que não são nem tão novos, mas estão longe de finalizar a carreira, não chegaram nem nos 30. Né? Talvez na melhor idade para jogar. Então assim, isso está muito claro que eles estão numa estratégia de repondo os jogadores numa faixa de idade mais jovem. O time vai ser um time de uma idade boa. O Arrascaeta vai ser um dos mais velhos, daqui a pouco com 29. Daqui a pouco ele vai aparecer entre os 4, 5 mais velhos com menos de 30 anos, se seguir esse ritmo. Sobre o jogo do Atlético, assim, 5 anos seguidos que eles se enfrentam, cada ano um ganha, né? Ano passado o Flamengo também ganhou na Libertadores a final. Agora, o retrospecto com o Atlético não é tão ruim. Ano passado, o Flamengo fez 7 gols no Atlético, tomou 1. Enquanto o Escolar, o Flamengo fez 7 e não tomou nenhum. Mas na Arena é ruim, né, Mauro? Não recente, mas não é tão ruim, não. Não. Mas se você olhar os últimos anos, não é tão ruim, não. E perdeu esse ano com um gol que ninguém do Flamengo fez nenhum tipo de discurso contra o campeonato. Sim. Mas o goleiro do Flamengo tomou uma joelhada na cara e o gol valeu. Ou não foi? O Santos tomou uma joelhada do Vitor Roque, uma disputa de bola, não foi nem por mal. O cara ficou desacordado e o gol valeu. O Eric pegou com esse rebote e fez o gol. O gol valeu. O gol valeu. O Santos falhou num gol. O Flamengo jogava até bem. O Santos fez uma bobagem na saída de gol e depois ele tomou uma pancada acidental, mas foi uma falta que não foi marcada e o Flamengo perdeu o jogo. Mas o retrospecto até que não é tão ruim. Se você pegar os últimos jogos, os últimos 10 jogos na Arena, antes perdia todos. Depois disso não. E no ano passado ganhou lá, de 1-0, o gol de Pedro de bicicleta, inclusive, né? E a derrota por 1-0 foi lá no começo com o Carille ainda de técnico do Atlético. Nos últimos 8, 3 vitórias para cada lado e 2 empates. Lá. Estou dizendo, está equilibrado, está mais equilibrado. E os jogos são disputados. Houve uma época que o Flamengo jogando lá no Paraná, mesmo antes da arena atual, que é a arena pós-Copa, né? Depois da Copa teve outra reforma no estádio. Perdia sempre. Ia lá e já podia contar que é 0 ponto. Perdia para o Paraná, Curitiba e para o Atlético direto. Isso mudou bastante. Isso mudou em geral, né? O Flamengo tem hoje jogadores melhores. O Flamengo perdia toda hora aqui em São Paulo. Hoje, o Flamengo ganhou 4 anos seguidos do Santos na Vila Belmiro. O Flamengo nunca tinha vencido o Santos na Vila Belmiro até 2009, quando foi campeão. Agora ganhou 4 anos seguidos. Isso é reflexo do time mais forte, vai ganhar mais vezes fora de casa. Esses tabus, aqui perde, que ganha, acho que também tem uma questão, às vezes, de não dar sorte num determinado estádio. Mas o principal é ter time bom, gente. Ter time bom, você vai ganhar mais jogos fora. Ter time ruim, você vai perder. É duro, né? É meio lógico isso, né? Então, assim, quando o clube tem dinheiro, contrata jogadores melhores e começa a ganhar jogos em lugares onde ele perdia porque o time era ruim. Isso é uma coisa meio evidente. Então, aí fica muito assim, essa referência do passado. Esses números mostram que agora é um equilíbrio maior. E ano passado, repito, foi 7-1. O Flamengo meteu 5-0. Né? Teve o brasileiro foi 5-0 Flamengo e 1-0 com o Carille ainda para o Atlético. Na Copa do Brasil foi 0-0 e 1-0. E depois 1-0 na final da Libertadores. O Flamengo meteu 7 gols no Atlético, tomou 1 gol. E com o Felipão não tomou nenhum gol, foi 7-0. O Felipão tomou no agregado 7-0 nos confrontos com o Flamengo. Foram 4 jogos. O recente foi bom realmente. Agora, antes desses 8... aí o Flamengo ficou 8 anos sem vencer o Atlético Paranaense lá. Mas você pega esses 8 anos, vai pegar uns 3 anos, 4 anos pra cá. Não é só o Flamengo, não. Você pega eles são muito bem lá, né? O São Paulo também ficou anos e anos. São Paulo também não ganhava lá. Não ganhava lá. Quem ganhava lá era o Corinthians. Corinthians é bom retrospecto lá. Bom lá, Mas São Paulo e Flamengo era pancada direto. E o Corinthians tinha um time melhor.
dessa fase, é uma fase que o Corinthians é um time melhor. Agora- Os times do Tite, por exemplo. Agora, não em relação ao jogo, em relação ao Pedro, Mauro. Professor Vanderlei, eu estava vendo agora no programa Agora de Manhã, o cara falou assim, vou fazer uma pergunta para vocês na mesa, o Pedro, seguindo a carreira, estratégia de carreira, você vê como é que é. Os sauditas, eles querem fazer um Mundial, né? Tanto que o Mundial de Clube, com 32 clubes, vai ser lá na Arábia Saudita. Né? O Pedro, se ele tropa a proposta e os sauditas compram o Pedro do Flamengo, ele vai para um mercado que ele vai estar escondido? Mas hoje Não, se ele vai estar, viu? Mas hoje o mercado saudita, se você falar de dinheiro, ele paga tanto quanto a Europa. Não, deixa eu te falar. Vai começar a ser atrativo, vai começar a ter notícia. Não, é isso que eu tô falando. Olha que os caras estão lá. Não, vai ter, porque Muitos jogadores importantes. Ele vai pro Al Nassr jogar ao lado do Cristiano Ronaldo e tá indo, vai estar na competição Benzema, vai estar Kanté e outros que vão começar a transmitir o jogo pro mundo inteiro. 4 treinadores portugueses, se eu não me engano, na liga. Que não é para a vida eterna. É isso que tem que ficar claro. No papel, dependendo do caminhão de dinheiro, tem dia para chegar e tem dia para ir embora. Só que nesse pacote, você pode dar 6 vezes a mais para o atleta, mas você tem que pagar o clube. Sim. Não adianta você seduzir o atleta só. Você tem que comprar o cara tem uma multa de 60 milhões. Não, então, mas se for, mas improvável que eles não fossem pagar, que tenha, né? o cara pague 60 milhões. Eu estou dizendo, eu não quero discutir a loucura do príncipe. O cara que tem grana, ele faz o que ele quiser. Mas tipo assim, o Flamengo vende o Pedro por 30 milhões de euros. Vende. Claro. Se oferecer, Tem que vender. com certeza. Porque esses jogadores... Pelo menos. Ô, Mauro, esses jogadores, tudo que tá indo pra lá é tudo com passe livre. O dinheiro tá vindo pra ele. O dinheiro tá vindo pro Benzema, o dinheiro tá indo pro Cristiano Ronaldo, pro Kanté, tudo passe livre. O Koulibaly, que acho que não, né? Porque eles pagaram... Pagaram alguma coisa Ele estava há pouco tempo lá. do Chelsea. O Koulibaly vai abrir quase que uma cidade nova com a grana que ele recebeu. Ele deu uma declaração falando que ele aceitou a proposta, porque lá no país dele a coisa é muito complicada, né? E ele vai ajudar, vai montar quase que uma cidade com a grana, que eu acho espetacular, maravilhoso. Os jogadores africanos têm uma consciência social que raros jogadores brasileiros têm, né? isso aí. Isso é uma coisa muito clara. O Salah, o Mané, o Drogba fazia, o Koulibaly faz, os caras ajudam de fato. O Mané é o que mais faz, né? O Mané é surreal. Eu não sei quem mais faz, eu sei que todos eles fazem. O Drogba virou presidente, inclusive. Os caras têm vários, é hospital, é escola. O Mané Quem virou presidente? Um deles virou presidente do país. O centroavante lá do Milan. O EA. Jorge O EA, né? Virou É presidente. aquele que nega a cidadania oferecida. É aquele que nega, sabendo que se ele assume uma nova cidadania, ele vai jogar num time mais forte, mas ele releva, não quero, vou continuar com o meu passaporte original e vou jogar numa seleção frágil, onde ele é o único destaque, não vai acontecer nada com a seleção que ele atua. Então, isso é verdade, ele tem razão. São algumas manifestações que ainda existem, né? Mas elas são minoria, sem dúvida. A gente tem aí as situações, né, dos jogadores, né, que chegaram ao Flamengo. O Mauro já falou. Alan, Luiz Araújo e Rossi. Eles podem disputar todas as competições ou o Alan talvez não, por já ter disputado Acho que ele não jogou não, tá machucado, né? pelo Atlético Tá Mineiro. machucado, acho que ele nem jogou pelo Atlético. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan para trazer essa informação aí em todas as plataformas. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Com relação aos reforços, Mauro, todos eles podem defender o Flamengo nesses mata-matas da Copa do Brasil? Claro que não hoje, porque nem estariam no ritmo e treinando com o time. Mas já poderiam estar atuando pelo Flamengo em todas as competições? Pode ser isso agora, né? Luiz Araújo está vindo de fora, o Rossi está vindo de fora. O Rossi depende da questão de transferência internacional que está para chegar. Eu tenho quase certeza que o Alan não jogou pelo Atlético, porque ele estava machucado desde março. Não deve ter jogado. Tenho quase certeza que ele não atuou pelo Atlético. Pode sim. O Alan pode. Pode, não jogou pelo Atlético. Todos podem jogar. Não vão jogar agora, né? Mas talvez, sei lá, talvez no jogo de semana que vem, lá em Curitiba, já tenha um ou dois desses caras aí à disposição. O Alan, não sei porque volta de uma lesão. O Rossi também não estava jogando regularmente, então eu imagino que vai ter que passar por um período de treinamento para adquirir forma. Mas o Luiz Araújo estava jogando lá nos Estados Unidos, né? E esse, de repente, já fica no banco no fim de semana ou na quarta que vem, porque já está treinando, já vinha no ritmo. O Alan vinha treinando no Atlético, mas voltando de lesão. É outra história, né? Talvez necessite de um período maior. Ô, Vamp, essa situação de um Flamengo, até já perguntei isso pro Mauro, perguntando para você. O Flamengo começa a receber muitos reforços, né?
Agora o Alan, Luiz Araújo, o Rossi tentou o Claudinho, que dificilmente vai acontecer. Já mostra que o Flamengo do Sampaoli vai ter uma nova cara. Já mostra que o Sampaoli quer montar o time dele. Ó, tudo bem, tem o Flamengo, é um baita elenco, mas eu quero trazer jogadores que eu acredito que vão não renovar, mas dar uma mudada, dar uma motivada a mais nesse grupo. Ó, eu olhando o Flamengo, o plantel do Flamengo, né, principalmente no meio campo pra frente, né, e a idade dos caras, o Bruno Henrique é o mais velho deles, né. Você tem o Gabigol, você tem o Pedro, você tem o Cebolinha, chegada agora do Luiz Araújo, ali tem o Matheus França, o pessoal mais novo. O Flamengo tem que olhar pra cozinha, pra lateral direita, um lateral esquerdo, que o Felipe Luiz vai parar. Você vê que tem o Pablo que não é utilizado, você tem o Rodrigo Caio, né, que fez muito, mas vive constantemente, joga, vai pro departamento médico. E você tem o Davi Luiz. O Léo Pereira é novo e o Fabrício Bruno é novo. Né? Mais para laterais, um lateral direito e mais um, já que o Varela vai embora, um lateral esquerdo e mais, eu contrataria mais 2 zagueiros. Agora, eu também acho que o Flamengo precisa de laterais. O Wesley que varia muito, né? O Wesley varia. Tem jogo que o Wesley joga pra caramba, tem jogo que o Wesley entrega. É um garoto, mas eu acho que é um garoto que pode ser promissor pra posição. Deve apostar no Wesley, no que tá machucado, né? Que tá voltando também. O Mateuzinho, Não, mas eu tô falando assim. Chance. Não, eu tô falando os dois já que teve são novos. chance. São jovens, eu tô falando na idade. São os dois que, se o Varela vai embora, o Mateuzinho tá voltando, e o Wesley é o que vai ter. Mas eu acho que pra lateral esquerda, pro lugar o Ayrton Lucas, não tem reserva, Felipe Luiz. E o ano que vem provavelmente não deve jogar mais. E a cozinha, o Rodrigo Caio, Pablo não é utilizado, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno não, são jovens. O Davi Luiz renovou automaticamente. Mas olhando para o futuro, o Mário falou assim, em termos de jogadores de 25, 26 anos, o zagueiro pode ser até um pouco mais velho que tem mais experiência, né?